E aí, queridos, tudo bem com você? Graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Eu quero te abençoar, quero declarar a graça de Deus sobre a tua vida e a revelação do Evangelho da Palavra de Deus crescendo aí no teu interior, tá? Eu quero te dizer que você é uma nova criatura em Cristo. A gente tem falado sobre isso aqui, ó. Você é uma nova criatura, esse é o texto base. Eu vou te mostrar ele todo o vídeo para você entender se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e a Escritura se fez novo, e a nossa condição como nova criatura diante de Deus mudou, foi o que mudou. Não mudou nada externo, a nossa aparência e tal, mas o nosso interior mudou tudo. Quando eu estou falando aqui do interior, querido, não estou falando de órgão não, tá? Pulmão, fígado, baço, nada disso. Estou falando do nosso interior, aquilo que a gente não pode ver nem tocar. Né? O nosso espírito, isso foi mudado, a gente passou de uma condição de morte para vida espiritual, nossa mentalidade vai mudando, eu vou falar disso daqui a pouco, foi exatamente isso que aconteceu, uma condição interior. Falei, né, que a gente deixou de ser inimigo e a gente agora passou a ser amigo de Deus e a vida dele está em nós. Foi sobre isso que a gente falou no último vídeo, sabe? Faz toda a diferença. Zoe, no grego, zoe, a vida do próprio Deus. Para que tenhamos vida e vida abundante. Está lá ó, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, nele crer, presente contínuo, eu creio hoje, eu continuo crendo amanhã. Ah, não é? Creu. Ah, eu já criei em Jesus, tá bom, mas você está crendo hoje? Aquilo que você creu ontem não serve para hoje. Hoje você tem que acordar e crer de novo. Amanhã você vai ter que continuar crendo. Todo aquele que nele crer de forma contínua. A comida que eu comi ontem não me alimenta para hoje. Hoje eu tenho que comer de novo. A nossa vida é assim também, nossa vida espiritual. Não pereça, mas tenha vida eterna. Zoe. A vida eterna, olha só o que eu vou declarar. A vida eterna já habita em você. Aleluia. Você não terá vida eterna quando você for para o céu. Você tem a vida eterna agora. Está escrito isso, tem escrevendo a vocês, Paulo escreveu, porque vocês têm a vida eterna. Olha que maravilha. A vida do próprio Deus habitando no nosso interior, a nossa condição diante de Deus mudou, fomos salvos por sua vida. Amém, queridos? E agora, eu quero entrar nesse aspecto aqui, ó. Lembra que a gente começou a falar, segundo aos Coríntios 5, né, 17, 18 e tal, agora eu vou para o 21. Olha só o que diz no 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que eu quero te dizer? Quando a Bíblia usa essa expressão pecado no singular, a Bíblia está falando de uma condição de natureza, a natureza do pecado, aonde habitou o pecado. Não está falando de um pecado específico. Agora, quando a Bíblia fala pecados e bota no plural, aí a Bíblia está falando dos nossos erros. Percebe a diferença? Pecados está falando dos nossos erros. Agora, pecado não está falando de um erro específico, está falando de uma condição, de uma natureza pecadora que nos atrelava ao inferno, nos prendia ao inferno. Então, nós éramos pecadores por natureza. Tá? E agora, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores, nós nos tornamos justiça de Deus. É isso aí, queridos. A nossa condição mudou, a nossa natureza mudou. Então estava aqui o homem pecador, com a sua natureza, e estava aqui Jesus, justo, com a sua natureza de justiça. O que Deus fez? Deus tornou pecado, Jesus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então a gente saiu da condição de pecador para a condição de justo, porque Jesus saiu da condição de justo para se tornar pecador e morrer na cruz, no meu e no teu lugar. Percebe que foi uma troca, uma mudança de natureza? A nossa natureza foi mudada, queridos. Agora nós temos a natureza de Deus, a vida de Deus em nós é a natureza de Deus em nós. Somos justos, fomos justificados. Sabe, essa questão de justiça de Deus, a gente precisa entender dessa maneira. Porque tem muita gente, não, porque Deus é justo. Deus vai exercer justiça. Deus é juízo, está confundindo justiça com juízo. Deus vai exercer juízo sim. No tempo determinado ele vai fazer isso. Mas nesse momento, a justiça de Deus é isso aqui, ó, que eu quero te mostrar. Justiça de Deus se refere a uma condição de justificação.
fomos justificados em Cristo Jesus. E a nossa condição agora, você e eu, somos justiça de Deus. Por quê, Luiz? Porque a nossa natureza mudou. Não somos mais pecadores, agora nós somos justos. Amém, queridos? Então fica com essa verdade aí no teu coração. No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa nossa nova condição em Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.